Meu amigo, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus desmente a reencarnação. A falaciosa reencarnação não existe, jamais existiu, jamais foi pregada por Jesus, pelos profetas ou pelos apóstolos. Mas é apenas um pressuposto milenar que foi introduzido propositalmente na Europa, no século XIX, na tentativa de ocultar, na tentativa de negar os atos soberanos de Jesus que levam à salvação. Atos soberanos como redenção, anulação dos pecados, justificação, reconciliação com Deus e a concessão do Espírito Santo. Não são ensinamentos, são atos soberanos. E no século XIX, os iluministas não suportavam soberanias, ainda mais a soberania do Espírito Santo de Deus. Vamos ver, versículo por versículo, de onde tiraram essa pressuposta, essa falaciosa, fantasiosa reencarnação, ou justiça superior por vidas sucessivas. No Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7. Vamos incluir o 7 também. No versículo 3, Jesus vai dizer que é necessário nascer de novo, e no versículo 6 ele vai desmentir. E o que ele desmente no versículo 6, o final do versículo 7 confirma que se trata de um nascimento espiritual. Vamos ver, vamos pegar a Bíblia e você vai, no caso, raciocinar comigo, já que dizem que tudo tem que ser lógico e também racional. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, a conversinha de Jesus com Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, quer dizer, verdade absoluta, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perfeito. Jesus afirma algo correto. Eu nasci de novo aos 40 anos de idade, quando eu, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, me converti ao cristianismo. O apóstolo Paulo nasceu de novo. Ele deixou de ser um fariseu, judeu fariseu, da tribo de Benjamim, e passou a ser o quê? O maior apóstolo cristão. O eunuco da rainha Candace era um egípcio politeísta. Lendo o livro do profeta Isaías, ele quis ser batizado por Filipe, batizado nas águas, mas foi induzido já pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E ele se converteu. Ele morreu? Não, morreu o velho espírito politeísta e nasceu nele, egípcio, o caráter cristão. Ele recebeu um novo espírito, um espírito regenerado, palingenesia. Então, Jesus afirma uma grande verdade: é necessário que o espírito do homem seja um espírito regenerado, palingenesia, que aparece 2 vezes nas Escrituras Sagradas. Vamos agora ao versículo 4. Qual é a compreensão de Nicodemos? Nicodemos entende o nascimento espiritual, ou Nicodemos entende o nascimento de uma nova criança, de um novo ser humano? Vamos ficar com as 2 hipóteses. O que é nascer de novo? Genetai anoten. Nascer de novo e também do alto. O que é? Primeira hipótese, o nascimento de uma nova criança, porque dizem que o espírito retorna
entra no ventre de uma mulher, toma conta daquele concepto e vai nascer uma nova criança, uma nova vida somática, carne mais espírito, sarcos ou soma mais pneuma. Primeira hipótese. Vamos ver se Jesus desmente ou se ele confirma. E a segunda hipótese, o que aconteceu comigo, com Paulo e com o eunuco, o novo nascimento espiritual. Segunda hipótese, qual das duas é verdadeira e qual das duas é falaciosa? Vamos ver então, no versículo 4, o que entendeu Nicodemos? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Pode um velho voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O que Nicodemos entendeu? O nascimento de uma nova pessoa, de uma nova criatura somática, de uma nova concepção, proveniente de um novo intercurso, digamos assim. Será que é isso que Jesus ensina? Não. Mas Nicodemos entende não como o nascimento de um espírito a partir do Espírito de Deus, mas como o nascimento de uma nova pessoa. Mas Jesus vai concordar ou vai desmentir? Vamos aos versículos seguintes. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, ou da água e Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água, líquido amniótico, água do batistério, não. Água, em toda a Bíblia, significa o quê? Limpeza, purificação, desde os banhos de ablução, que nada purificavam, mas era um ritual judaico, até o lavar regenerador do Espírito Santo, como está em Tito 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. E como nós vamos ver no final do vídeo, dito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25 e também 26. Então, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito. Não é nascer do intercurso entre a mulher e o homem. Não é nascer de uma conjunção carnal. É nascer do Espírito de Deus. O que é que nasce do Espírito de Deus? Um espírito regenerado. Nós vamos provar isso. Jesus é quem vai provar isso. 5. Jesus, então, confirma que é necessário um lavar regenerador pelo Espírito Santo de Deus para que haja o nascimento de um novo espírito, de uma nova criatura espiritual. Agora, no versículo 6, Jesus vai desmentir Nicodemos, vai corrigir o erro absurdo de Nicodemos e vai dizer a todos nós, homens e mulheres cristãos, o que é nascer de novo. O que diz Jesus no versículo 6? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito de Deus é Espírito. Espírito o quê? Regenerado. Palingenesia. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, são duas coisas diferentes. Minha gente, são duas concepções diferentes. Jesus está dizendo: eu não estou falando do nascimento da carne, mas do nascimento de um novo espírito, de um espírito regenerado. O que é nascido da carne é carne, soma, sarcos,
que vem pelo intercurso entre a mulher e o homem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. O que é nascido do Espírito de Deus é espírito, espírito regenerado. Então, Jesus aí desmente a reencarnação. O que é nascido da carne é carne, que é o novo ser humano. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do nascimento espiritual. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito de Deus é espírito. No versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Para qualquer mulher ou homem da época, todo mundo sabia que o nascimento de uma criancinha era uma coisa natural, vem do intercurso entre o macho e a fêmea. Mas Jesus diz, não fica admirado com isso, porque eu estou falando de um outro nascimento, outra confirmação. Agora no versículo 7, no final do versículo 7, que eu vou dizer a você, você vai ver como Jesus está falando do nascimento espiritual e não do nascimento carnal ou somático ou de uma nova pessoa. O que diz o versículo 8? O vento aqui, pneuma, pode ser o vento ou então o próprio Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Muito bem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é, nesse mistério, todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus confirma a reencarnação? Não. Jesus desmente a reencarnação, versículo por versículo. E ele termina aqui, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Hagios Pneumatos, do Espírito Santo de Deus. Assim, Jesus fala do nascimento de um novo Espírito, o que aconteceu comigo, com o apóstolo Paulo e com o eunuco. E agora, dando um fechamento com chave de ouro, vamos ver o que Deus falou pela boca do profeta Ezequiel ao povo que estava vindo, retornando do cativeiro babilônico. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e versículo 26. Aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Olha a água da purificação. Aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Das vossas imundícies, eu, o Senhor, vos purificarei. Não é o homem que se purifica. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei em seu lugar um coração de carne, um coração sensível, um coração bom, um coração que pulsa. E vos darei um espírito novo. Um espírito novo, qual é? Tirar aquele espírito, colocar outro? Não. Regenerar. Palingenesia. E ainda mais, colocarei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que guardeis os meus caminhos, as minhas ordenanças e os observeis. Assim, o novo nascimento de que fala Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 3 a 7, ele fala do novo nascimento espiritual. Eu estou vivo, tenho mais de 70 anos, mas eu nasci de novo aos 40. Paulo, não sei que idade tinha e não tem importância. E também o eunuco da rainha Candace. Assim, quando Paulo fala em Tito 3, 5 e 6, do lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, você já sabe o que é o novo nascimento. Jesus, no versículo 6,
E também no versículo 7, desmente a reencarnação, que é uma falácia, é uma fantasia, é algo inexistente em toda a Bíblia, e o que, no caso, existe é a negação de vidas sucessivas. Na Epístola aos Hebreus, uma epístola tão linda e também rica, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí dizem muito, mas você esquece que o Espírito sobrevive sim para o juízo. É isso que Hebreus 9, 27 diz. A reencarnação não existe, afasta você de Jesus, afasta você do Espírito Santo, afasta você da salvação e afasta você da cristologia e da soteriologia. Nas Escrituras Sagradas não existe reencarnação. Ela foi introduzida na Europa Ocidental para tentar ocultar os atos soberanos de Jesus, porque os iluministas não suportavam as soberanias. A soberania dos aristocratas, da Igreja Católica Apostólica Romana e também a soberania que as Escrituras mostram dos atos soberanos de Jesus. Não precisa se preocupar com a reencarnação, que ela não existe, não passa de uma fantasia que está enganando milhões de pessoas nesse país. Que Deus abençoe você nessa palavra em nome de Jesus. Busque sempre uma análise textual, contextual, cuidadosa e também verdadeira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.